Irmãos, esse texto aqui, ele fala a respeito de um jovem que se aproximou do Senhor. Está aí, ó, no texto, ó. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre ao seu pai e à sua mãe, e ame ao seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: tudo isso, aleluia. O jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha, siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram: quem pode ser salvo então? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu vou ficar só com essa última frase aqui. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Você pode falar isso comigo? Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Você pode falar direto? Sim, lendo lá, né? Sim, vamos lá. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus falou: algumas coisas são possíveis. Jesus falou: quase todas as coisas são possíveis. Foi isso? Não. Jesus falou: para Deus todas as coisas são possíveis. Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei que possível ou que impossível você está vivendo. Eu não sei qual é o problema que você está experimentando nesse tempo, e que talvez para você, como homem, como mulher, como ser humano, isso seja impossível. Não existe solução, não existe saída, não existe cura. Não existe. Mas hoje eu venho aqui, irmão, falar para você de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que não conhece impossibilidades, de um Deus para quem tudo é possível, todas as coisas, mesmo aquilo que nós consideramos impossível, mesmo aquilo que nós consideramos que não vai acontecer, mesmo aquilo que nós não conseguimos atingir na nossa falta de fé, é possível para o Senhor. Tudo que eu e você precisamos, meus amados, é permanecer firmes, é permanecer na rota, é permanecer no caminho. Se nós permanecermos firmes naquilo que Deus colocou a gente, se nós permanecermos fiéis ao que o Senhor Jesus nos colocou como rota, que já está dentro do nosso coração, já está em você. Você já sabe, meu irmão, o caminho. Você sabe o caminho de volta para a sua casa, que é o céu. Deus já colocou esse caminho, essa rota. Deus já colocou esse GPS espiritual dentro de você. Você não está perdido por aí, não. Pode ser que muitas vezes você se sinta assim, você se sinta solitário, você se sinta desestimulado, você se sinta de uma forma desmotivada. Estou me lembrando aqui daqueles emojizinhos lá das redes sociais. Se sentindo sozinho, se sentindo desmotivado, se sentindo... Amém.
Pode ser até que você se sinta assim. Às vezes nós nos sentimos assim. E é por isso que eu venho aqui falar para você que sentimento é enganoso. Porque o coração do homem é enganoso, o coração do ser humano é enganoso. Os nossos sentimentos, eles variam o tempo todo. Os nossos sentimentos, eles variam de acordo com as circunstâncias, irmãos. Porque nós reagimos ao longo do dia tomando decisões. Hoje, no dia de hoje, até agora, provavelmente você tomou aproximadamente 30 mil decisões. Não estou brincando não. É a decisão de levantar um braço ou deixar o braço aqui em cima. É a decisão de falar ou não falar. A decisão de olhar ou não olhar. É a decisão de prestar atenção ou não prestar atenção. É a decisão de várias coisas que está acontecendo ao seu redor. E que muitas vezes você nem tem percepção. Mas que você está tomando decisão. Consciente ou inconscientemente. Nós somos, irmãos, seres que tomam decisões a cada milissegundo da nossa existência. Porque se nós não tomássemos essas decisões, nós já estaríamos mortos. Então eu e você somos especialistas em tomar decisões. Só que nós precisamos aprender a tomar as melhores decisões. E as melhores decisões vêm com base na palavra de Deus. Era essa decisão que aquele jovem rico precisava tomar naquele momento. O jovem rico ali estava sendo atraído por Jesus Cristo, porque a luz atrai. Irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa que eu acredito. Eu não acredito que um pregador maravilhoso atrai mais do que Jesus. Eu não acredito que uma estrutura de igreja maravilhosa atrai mais do que Jesus. O que atrai é a presença, o que atrai é o Espírito, o que atrai é o Senhor, irmãos. Mas nós fazemos tudo isso porque nós queremos dar condição de nós sentirmos a presença de Deus num ambiente que nos acolha. Mas não é o ambiente, não é o talento de quem está com o microfone na mão ou tocando que vai atrair as pessoas. Isso é engano. O que vai atrair a presença é a própria presença. Porque é a presença que atrai. A presença é magnética, a presença ela é um ímã, a presença é a luz, e nós somos atraídos pela luz do Senhor, irmãos. Então ele estava sendo atraído ali pela luz de Cristo. Mas agora que o Senhor o amou, e aqui está um texto, irmãos, que nós estamos falando de alguém que poderia ter sido um discípulo do Senhor Jesus. Jesus o amou. Tem um texto que fala que Jesus olhou para ele e o amou. Esse amor aqui é de chamar para si discípulo dele. E é por isso que ele faz esse tipo de discurso para ele. Por isso que ele fala com ele dessa forma. E ali naquele momento, irmãos, ele tem uma decisão a tomar baseado no pedido de amor do Filho de Deus. Não, Jesus não está sendo duro com ele. Jesus o estava amando. E quando nós amamos, nós falamos a verdade. E a verdade, meu amado, é evitar que você caia no buraco. A verdade muitas vezes vai fazer com que nós falemos coisas que aparentemente são duras, mas que vai livrar você da morte. A verdade, ela confronta. A verdade, ela consola. Mas a verdade, ela constrói, ela edifica. E é por isso, meus amados, que nós precisamos falar a verdade. Porque a verdade é a verdade agora. Ela vai ser daqui a 5 minutos, e ela vai ser daqui a 10 mil anos a mesma coisa. Porque é a verdade. A verdade é imutável. A verdade, ela constrói um mundo melhor. A verdade, ela constrói a eternidade. A verdade, ela nos direciona para fazer algo muito melhor e maior. Então assim, Jesus Cristo, naquele momento ali, pediu, irmãos, para que ele vendesse todos os seus bens e o seguisse. Um pedido simples, mas muito difícil para alguém que tem a sua identidade baseado naquilo que possui. Tanto que nós conhecemos o nome desse jovem? Não está registrado na Bíblia. Os autores dos evangelhos não registraram o nome desse jovem. Mas a alcunha dele era o jovem, o quê? Rico. Então a identidade dele era de alguém que se identificava com a sua riqueza, com a sua posse, com aquilo que ele tinha. Aquilo era ele. Ele era o que ele possuía, ele era aquilo que ele tinha herdado e construído ao longo dos seus dias. E a primeira impressão, irmãos, que nós temos ao ler esse texto, é julgar a decisão
de resistir ao Senhor e não fazer o que lhe fora pedido pelo mestre. Sim, essa é a primeira impressão que nós temos. Que cara miserável. Ele não quis vender. Jesus estava falando com ele ali, ele não quis vender. Como é que ele nega ao Senhor? Eu tenho certeza que muitos de nós já lemos esse texto algumas vezes e já pensamos assim: será que ele não estava percebendo ali que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado que estava falando com ele? Vendesse tudo. Geralmente nós falamos isso. Geralmente nós julgamos e pensamos assim. Jesus pediu, irmãos, que ele se desfizesse de tudo que ele tinha lutado para conquistar e manter ao longo da sua vida. Isso significa que era para abandonar a sua velha forma de agir e também a forma como ele se via e que os outros também o viam. Era uma mudança total, radical de vida. Jesus estava falando com ele o seguinte: olha, se você quiser me seguir, você vai ter que abandonar essa identidade de jovem rico, e você vai ter que assumir a identidade de discípulo meu. Você vai ter que mudar a forma como você se vê, e você também vai ter que mudar a forma como os outros te veem. Você vai ter que se desvencilhar da sua velha vida, para que você possa alcançar a nova vida em Cristo. Era uma mudança total de vida, irmãos. E nós pensamos, no nosso julgamento, que no lugar dele, certamente nós escolheríamos a Jesus e a salvação. Mas, sinceramente, queridos, será que isso é verdade? Será que de fato nós escolheríamos Jesus e a salvação? Será que de fato nós deixaríamos as bancárias? Será que nós deixaríamos os nossos títulos pelos quais nós somos conhecidos? Pelos quais nós lutamos e batalhamos tanto e tanto investimos? Pelos quais nós somos conhecidos? Será que nós deixaríamos a nossa honra? Será que nós deixaríamos que os outros pensassem que nós ficamos doidos, loucos? Lembrei aqui do livro um título, na verdade, mas é um livro do Lucinho Barreto, muito tempo atrás, que fala Jesus Freaks, ou Loucos por Jesus. Mas esse é um tema, um título que foi cunhado lá nos Estados Unidos, quando teve um avivamento, lá na Califórnia. Jesus Freaks, loucos por Jesus. Será que nós somos de fato loucos por Jesus? Será que nós somos de fato essas pessoas? Será que é verdade, irmão, que nós venderíamos tudo? E Jesus pediu, irmãos, que ele deixasse o que o impedia de seguir pelo caminho. Era muito pesado carregar todas as suas responsabilidades e conciliar isso com o chamado para ser discípulo de Jesus Cristo. Porque Jesus estava chamando ele para ser discípulo. E ser discípulo do Senhor, irmãos, é entregar tudo ao Senhor. E muitas vezes nós não conseguimos conciliar, nós ficamos como malabaristas, tentando conciliar a nossa vida com a vida que Cristo tem para nós. E nós sofremos o tempo todo, porque nós estamos tentando conciliar a nossa vida, a nossa expectativa, os nossos planos, os nossos sonhos com aquilo que Cristo tem. Isso é muito trabalhoso. Isso é muito complicado. E hoje, quando nós pensamos em deixar tudo, irmãos, será que realmente deixamos? Nós cantamos aqui há pouco: tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não podemos cantar isso, nós devemos cantar isso. Mas se isso ainda não é uma realidade, cante profetizando. Cante pedindo: Senhor, me ensina a entregar tudo. Me ensina, porque eu quero aprender. Eu quero aprender a entregar a minha vida. Eu quero aprender a entregar a minha casa. Eu quero aprender a entregar o meu dinheiro. Eu quero aprender
a entregar-me por inteiro ao Senhor. Eu ainda não alcancei isso, Pai, o Senhor sabe. E é essa sinceridade, irmãos, que nós devemos ter diante da mesa do Senhor e diante do Pai. Tem coisas que nós ainda não alcançamos e nós sabemos disso, e Cristo também sabe. O problema não é não ter alcançado. O problema é quando nós, irmãos, não reconhecemos isso. Nós só precisamos reconhecer isso diante do Pai. Senhor, eu tenho tantas coisas que eu preciso crescer ainda. Tem tantas coisas que eu sou tão falho ainda. Mas eu sei que o Senhor vai me levar até o final. Eu sei que eu sou uma obra em construção. Eu sei que o meu engenheiro, que o meu arquiteto, que o meu projetista, ele já está com a obra pronta, está tudo pronto. Só que entre a obra estar pronta e agora tem a construção, tem todo o período, e é isso que está acontecendo comigo, com você. Deus está me construindo, Deus está te construindo nesse momento. Foi isso que aquele jovem não entendeu, irmão. O fato de dizer que eu sou alguma coisa já denuncia que eu não sou. Porque quando nós tentamos conciliar o que nós fazemos, o que temos, com o fato de dizer que nós frequentamos uma igreja, irmão, ou que nós ajudamos alguns necessitados, ou que nós falamos ou nos comportamos como cristãos, esse fato de ter que dizer, ter que afirmar, só isso já denota que eu ainda não alcancei. Irmão, dá uma olhada nesse texto. Esse jovem rico, ele era comprometido, ele era dedicado, ele era íntegro e ele era praticante do bem. Olhando para ele, era um exemplo para a sociedade. Ele era um homem perfeito. Aos olhos de quem? Dos homens. Cidadão exemplar. Era alguém que tinha o respeito de todos. Mas ele não tinha uma coisa, irmãos. E por isso ele procurou Jesus. Ele não tinha paz. Você pode falar comigo? Paz. Paz, irmãos. A paz que excede a todo entendimento. A paz que nos dá tranquilidade. A paz que acalma o nosso coração. A paz que faz com que a gente bote a cabeça no travesseiro e durma tranquilo. A paz que faz com que o telefone toque e nós não acordemos sobressaltados. A paz que faz com que quando chega uma mensagem, a gente não fica ali pensando, meu Deus, outra mensagem, aleluia. Paz. Paz para sentar e olhar nos olhos uns dos outros e amar. Paz. Paz para saber que eu tenho segurança no meu Deus, que o meu amanhã vai ser melhor do que hoje. Paz. Aquele jovem não tinha paz. Porque a paz, irmão, ela vem de praticar a verdade. E a verdade era que ele estava apegado às suas coisas, às suas riquezas e ao seu status. Ele era o jovem rico, filho de fulano de tal, neto de fulano de tal. E ele tinha toda uma genealogia judaica, do qual ele se esmerava para falar. Ele tinha uma identidade de respeito. E as pessoas olhavam para ele e se curvavam para ele. Era isso que ele era, irmãos. Mas ao que ele estava apegado, não dava paz para ele. E muitas vezes nós estamos buscando paz em outros lugares que não na palavra do Senhor. Paz em outros lugares que não em Jesus. Paz em outros lugares que não sentar e ouvir com o coração aberto. Porque não basta só ouvir, irmão. Tem que ouvir com o coração aberto. Porque senão você senta, abre um guarda-chuva, a palavra vem e vai para outro lugar. Aqui estou apegado, irmão. O que me impede
ou me distrai de servir ao Senhor de todo o coração? O que me faz resistir ao chamado, esse chamado poderoso de Deus na minha vida? O que faz com que eu fique parado? Se nós respondemos, irmãos, como o jovem rico, provavelmente nós nunca encontraremos as respostas verdadeiras. E aqui, deixa eu falar para você, minha querida igreja, não é e nunca será fácil abrir mão daquilo que nós conquistamos. Não é e nunca será fácil abrir mão do nosso esforço. Não é e nunca será fácil abrir mão dos nossos títulos para servir ao Senhor. Nunca será. Nunca será fácil usar o dinheiro que nós temos em mãos para ofertar ao Senhor quando podemos usá-lo para o nosso próprio proveito. Nunca será fácil. Sempre vai ser uma luta e uma batalha no nosso coração e na nossa consciência, irmãos. E aqui, só para fazer um parênteses, tá? Eu não estou dizendo que nós não podemos fazer isso, que você não pode usar o dinheiro que Deus te deu, o dinheiro que está sob a sua responsabilidade, para que você possa usar e fazer proveito disso. Pelo contrário, viva o melhor de Deus na face da terra, meu irmão. Se Deus te deu oportunidade para que você possa usufruir do bem do seu trabalho, faça isso. Compre o melhor carro, compre a melhor casa, use as melhores roupas, sabe? Viaje, desfrute daquilo que Deus te deu, desfrute da sua casa, desfrute da sua família, desfrute de tudo aquilo que Deus te deu. Isso é bênção. A única coisa que isso não pode dominar você. Isso não pode ser mais importante do que o seu chamado de servir ao Senhor. Se você consegue entender essas coisas, meu irmão, Deus vai abençoar você grandemente. Porque o dinheiro, nesse caso, ele não é seu senhor. Ele é seu servo. E dinheiro, irmão, ele não é nem bom nem mal. Dinheiro é um instrumento. Ele pode ser bom ou pode ser mal. Depende de quê? Do nosso coração. Depende da forma como eu uso isso. Quem decide se o dinheiro é senhor ou escravo, sou eu. E é por isso que nós precisamos estar em contato com o Senhor Jesus sempre, irmãos. Porque Deus tem prazer em nos conceder coisas novas e boas neste mundo. Mas isso não pode e não deve ou não deveria tomar o lugar do Senhor no nosso coração. Porque nós devemos primeiro honrar o Senhor e depois buscar o nosso interesse, irmãos. E aqui nós chegamos na chave desse texto. Era essa a intenção do Senhor Jesus Cristo ao pedir aquele jovem que vendesse tudo que tinha. Jesus buscava colocar as coisas no lugar. Como o próprio jovem diz que guardava os mandamentos desde sempre. E Jesus concordou com ele. Jesus afirmou, é verdade, tudo o que ele falou é verdade. Ele guarda mesmo. O problema aqui, irmãos, é que a lei levou ele até ali. Mas para dar um passo adiante no caminho, era necessário que ele fosse além e priorizasse ao Senhor. Vocês são ovelhas inteligentes. Vocês sabem o que o Espírito está falando no coração de vocês. Deus quer nos levar além. A gente canta isso também, né? Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Tem muitas coisas que nós cantamos que são palavras, irmãos, proféticas sobre a nossa vida. Deus quer que nós mergulhemos na água da vida. Deus quer que a gente tenha uma vida plena e abundante, irmãos. E eu penso que Deus nos quer, igreja do Senhor, bem estruturados financeiramente e que deseja nos dar o melhor dessa terra, porque Ele nos ama. Eu creio nisso. Você quer ver uma base bíblica para isso, que é muito mais antiga, é antes da lei, antecede a lei. Livro de Jó, capítulo 1, apresentação de Jó, fala bem assim: Jó era um homem íntegro, reto,
temente a Deus, que se apartava do mal. E Satanás não conseguiu tocar em Jó antes de tocar nos bens de Jó. Satanás teve que primeiro tocar nos bens de Jó para tocar em Jó. Porque não é fácil entrar na casa de um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Não é. Para você chegar na casa de um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, irmão, você vai comprar uma briga no mundo espiritual violenta. Então o que Satanás fez? Satanás foi lá e primeiro matou os rebanhos com servos. Depois que matou os rebanhos, matou os filhos. Aí depois é que ele pôde tocar em Jó. Eu penso, irmãos, sim, povo brasileiro que não tem cultura financeira, que nós precisamos aprender a colocar o dinheiro no lugar dele, como servos nossos. Pastor, mas com essa situação que você não está vendo o que está acontecendo? Eu estou vendo o que está acontecendo, irmão. Eu sinto o que está acontecendo. Eu ando igual a você, eu como igual a você, eu me visto igual a você. Eu sei quanto custa cada coisa no supermercado. Mas o que eu sei também é que o Deus que me trouxe até aqui, Ele vai continuar me mantendo até o dia que Ele quiser me levar. E da mesma forma que é comigo, que não sou nada, Ele é assim com você também, meu irmão, que Ele ama tanto. Deus vai continuar suprindo a sua necessidade. Deus vai continuar mantendo você. E mais ainda, Deus vai prosperar você no meio dessa adversidade toda. Sabe para quê? Para dizer que Ele é o seu Deus. Só porque Ele te ama? Não, irmão. É porque tem um para quê. Irmão, eu vivo um milagre todo dia nessa igreja. Todo dia, todo dia, todo dia. Não tem um dia que passa sem Deus fazer algo extraordinário. É algo fantástico isso. Quando eu menos espero, o Senhor vem e faz. Se Deus nos trouxe até aqui, queridos, eu vou continuar falando a mesma palavra que Deus falou no meu coração para falar. Deus vai prosperar a sua vida, para que a obra dele seja estabelecida nesse lugar, irmão. Porque nós não temos somente um compromisso com esse lugar, nós temos um compromisso com vários lugares que ainda não foram gerados na realidade, mas que já foram gerados em oração, já foram gerados no Espírito, existem pessoas que ainda não foram alcançadas, mas que já foram geradas no mundo espiritual, irmão. Mas tem um tempo entre a palavra ser liberada e a realização no mundo que está aqui. O que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, é que existe o para quê. E esse para quê, Deus ele deseja que eu e você sejamos prósperos aqui na terra. É para nos tornar participantes de suas divinas promessas, para nos tornar participantes dos seus atos milagrosos, para nos tornar participantes, irmãos, do seu plano de salvação sobre a terra. Jesus, Ele está nos chamando para dar um passo adiante na sua caminhada com Ele. Nessa noite, Jesus está te chamando para você estreitar o compromisso com Ele. Você não precisa ficar equilibrando, irmãos, os seus afazeres com as coisas do reino, porque são uma coisa só, entenda isso. O lugar aonde você está, o lugar aonde você foi colocado, o momento que você está vivendo, tem um propósito do reino de Deus para você estar lá com essas pessoas, meus amados. Pode ser que você está passando por uma baita situação de encrenca, de problema, de pressão. Deus está forjando você, e Deus ele vai dar um escape certo no momento certo, mas você está no lugar certo que Ele preparou para que você estivesse. Pastor, parece que não acaba, está tão difícil, está tão complicado. Eu sei, irmão, é Deus moldando você, Deus está trabalhando em você.
Mas existe um propósito nessa dispersão. Deus, Ele pegou, irmãos. Eu imagino que nós somos como um braseiro. E esse braseiro cheio de brasa, bate o vento sopra, e aquelas brasas se espalham. A nossa igreja, eu vejo isso, irmãos, é como se fosse um braseiro. Tem um braseiro aqui, está soprando, as brasas estão aqui, ó, as brasas, está aqui uma pegando fogo na outra, e aí vem o vento do Espírito, sopra, e vai levar você, meu irmão, para os lugares que a gente nem sabe. Eu nem sei onde você está andando, mas eu sei que o Senhor está com você aonde você está. Eu sei disso. Pode parecer que nós estamos espalhados, meus amados, mas esse espalhamento é um plano de Deus para que você possa influenciar onde você quer que esteja. Eu demorei para entender isso. Não foi fácil para mim entender isso. Pastor quer todo mundo junto. Pastor quer todo mundo aglutinado, irmão. Pastor quer todo mundo aqui. Detesto perder. Sim, eu sou competitivo. Não gosto de perder. Mas eu aprendi a perder por conta de Cristo. Eu aprendi isso. Porque eu entendi que quando eu penso que perdi em Cristo, na verdade eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Eu não estou falando de gente, não. Isso daí para mim é ponto pacífico, irmão. Para cada um que sai, vem 10. Não estou brincando, não. Pastor, não é isso que eu estou vendo. Eu não estou pedindo para você ver com seus olhos. Eu estou pedindo para você ver com os meus olhos. Se você não está com fé suficiente, pega carona na minha fé, irmão. Eu tenho palavra. E a palavra não volta vazia. A palavra vem do Senhor, que nos sustentou até agora e que vai nos continuar nos sustentando até o fim. Mas não é por nós, é por aqueles que ainda serão acrescentados no nosso meio. É por aqueles que nós ainda vamos alcançar em outros lugares. Nós nem começamos, irmãos. Ei, presta atenção. Nós nem começamos ainda. Porque até agora nós não saímos. Até agora nós estamos aqui. Mas nós vamos sair. Quando? Não sei. O Espírito vai soprar na época certa. Por enquanto, nós estamos aqui, irmãos. E se você não consegue ver, eu quero encerrar essa mensagem falando aquilo que, como Jesus encerrou esse tempo de conversa. E Jesus encerra esse momento com seus discípulos, afirmando que todas as coisas são possíveis para Ele. Todas as coisas são possíveis para Deus. Logo, o meu impossível, se você está aí agora olhando para a igreja como impossível, o seu impossível é perfeitamente possível para o meu Jesus Cristo. Então aonde quer que você esteja, onde quer que você foi colocado, o seu impossível é totalmente possível para o Senhor. E que tal assumir uma posição de seguidor de Jesus e fazer o que você foi chamado para fazer? Que tal, irmão, você se posicionar diante do Senhor de coração aberto, sem reserva, e recomeçar? Que tal você deixar suas frustrações de lado e dizer assim: eis-me aqui, Senhor? Que tal você dar um passo adiante, irmãos, e começar a fazer a diferença no lugar onde você foi chamado? Esse é um momento bom de oração.